Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 18 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo em Corinto. Depois nós vamos ver 1 Coríntios e 2 Coríntios, que é a carta que Paulo escreve para esta igreja aqui, que ele deu início nessa segunda viagem missionária. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão dele era fazer tendas. Então pronto, você já sabe qual era a profissão de Paulo. Ele não foi apenas, um apóstolo, o apóstolo Paulo, mas ele tinha um ofício. E ele se juntou com Áquila, que também tinha esse ofício. Todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto os judeus quanto os gregos. E quando Silas e Timóteo desceram à Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo era o Senhor Jesus. Opondo-se, eles blasfemaram, sacudiu Paulo às vistas de todos e disse-lhe: sobre a nossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, o justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga. Mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram e creram e foram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Ensinando entre eles a palavra de Deus. E aí Paulo perante Gálio. Gálio era um procônsul, da Acaia. Levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por todo o contrário à lei. E a Paulo falar, quando Gaio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria eu atendê-los. Mas se é uma questão da palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmo, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. E aí, nós vamos ter, já próximo aqui, o final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara por voto. Chegando em Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe que permanecesse ali mais algum tempo, não ascendeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu para Éfeso. Chegando em Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia,
confirmando todos os discípulos, né? Então, Paulo, ele ia e vinha, né? Um verdadeiro missionário, né? E com isso nós vimos diversas igrejas sendo formadas, né? Durante essa viagem missionária. E você vai ver que a partir de Atos dos Apóstolos, aonde foi o fundamento dessas igrejas, Paulo vai começar a trazer um discipulado, um acompanhamento apostólico sobre estas igrejas. É disso que surgem as cartas, ou chamada epístolas, que nós vamos começar a ver daqui a alguns dias, né? E aí nós vamos ver que Paulo chega em Éfeso, mais para frente nós vamos ver carta aos Éfesos. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizado? No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João batizou no batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. E aí nós vamos ver, né, Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, endurecidos e descrentes, falando mal pelo caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isso, por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu quanto grego. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, né? E aí nós vamos ver que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas que estavam possessas de espírito maligno. E olha como que eles iam expulsar esses demônios. Conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, né? E nós vamos ver no versículo 21 do 19, Paulo envia a Macedônia o tão querido filho na fé dele, chamado Timóteo, e Erasto. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Considerando, depois de haver estado ali, importava-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, e permaneceu algum tempo na Ásia. E aí nós vamos ver no capítulo 20, de novo, Paulo vai visitar a Macedônia e a Grécia. Depois nós vamos ver Paulo passando pela cidade de Troade, né? E aí nós vamos ver que havia muitas lâmpadas no cenário, onde eles estavam reunidos, onde Paulo estava pregando, aquela multidão sedenta por ouvir a palavra de Deus. E disse que lá havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. E esse jovem terminou adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, né? Ele foi vencido pelo sono e ele caiu do 3º andar abaixo
e ele foi levantado morto. E aí, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, ou seja, foi uma verdadeira vigília. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, né? E aí nós vamos ver o trajeto ainda de Paulo em Mileto, onde ele vai falar aos presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo para ele: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse mesmo texto vai ser declarado lá em 2 Timóteo 4:7, né? E ele é lindo porque ele fala do ministério e da trajetória de um servo, não só de Paulo, mas pode ser a minha e a sua trajetória. Que eu e você tenhamos isso aqui. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti. Queremos ter a nossa vida como preciosa para pregar o Teu Evangelho, para proclamar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Sabe, que as pessoas ouçam falar de Ti, que as pessoas cheguem ao conhecimento da Tua graça e da Tua misericórdia nos 4 cantos da terra e tenham a oportunidade de decidir ser filho de Deus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Curta esse vídeo e compartilhe.